E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bora lá galera, muita fé, muito estudo, sem parar, sem querer relaxar, sem querer dizer, só hoje eu não vou estudar. Pessoal, vai valer a pena, não pare de estudar. Mesmo que você esteja no seu dia de folga, que a gente sempre tira um dia, né, pra ficar de folga, mesmo nesse dia de folga, tente resolver algumas questõezinhas, tente ler alguma coisa bem light, mas só no dia de folga. O resto se programe, tenha sempre um planejamento. Pega o edital do concurso que você quer, que você almeja e estude esse edital. Vá colocando as matérias que você já domina e que você já estudou. Então vá se organizando em cima do edital do seu concurso. E aí, turma, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Então vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Galera, o nosso tema da aula de hoje é penas / medida de segurança, porque eu resolvi antecipar outras disposições especiais que eu ia falar lá na frente. Na aula passada eu terminei a aula dizendo que ia falar de medida de segurança nesta aula, ou seja, na próxima aula, já que eu estava na aula passada. Só que eu resolvi antecipar um pouquinho, porque a gente ainda está conversando sobre penas, né? A gente falou de efeitos da condenação e a gente ainda está conversando sobre penas, e eu resolvi antecipar um pouquinho certas disposições que são importantíssimas para o seu concurso público. Só que é rapidinho, a gente vai ver algumas súmulas e algumas questões. Passado esse momento, a gente passa a falar de medida de segurança ainda nessa aula. Então vamos lá. Algumas questões especiais que eu preciso trabalhar com vocês, está na lousa. Turma, na lousa tem assim, PRD, pena restritiva de direito em crimes hediondos ou equiparados. Você já sabe que crimes hediondos são aqueles crimes que estão no rol taxativo do artigo 1º da Lei 8.072 de 90. Então, crime hediondo é o que o legislador diz que é hediondo. São os crimes que estão no rol taxativo do artigo 1º da Lei 8.072 de 90. Já os crimes equiparados ao hediondo são três. São três que o Constituinte equiparou aos hediondos, que é a tortura, o terrorismo e o tráfico ilícito de entorpecente. TTT. Tortura, terrorismo e tráfico ilícito de entorpecente. Pois muito bem, a gente viu que o juiz me condena por um crime, pega a pena mínima e passa pelo critério trifásico da dosimetria da pena. E aí, quando ele acaba desse critério trifásico, ele descobre quanto de pena privativa de liberdade eu devo cumprir. 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aí ele vai fixar o meu regime inicial. Aí a gente viu, passado esse momento, o juiz não me manda direto para a cadeia. Ele analisa se é possível a conversão em pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito. E para ser possível essa conversão, ele vai utilizar o artigo 44 do Código Penal. Pois muito bem, será que é possível essa conversão de pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito ou em multa, né, como nós vimos, para crimes hediondos ou equiparados? Turma, antigamente existia uma polêmica dizendo que não era possível a conversão de pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito para crime hediondo ou equiparado, antigamente. Por quê, professor? Porque você deve lembrar comigo que antes de 2007, o que estava na lei dos crimes hediondos equiparados é que quem fosse condenado por esses crimes iam cumprir pena em regime integralmente fechado. Você lembra disso? Pois é, só que essa parte foi declarada inconstitucional no incidente de inconstitucionalidade pelo Supremo e depois foi alterado em 2007. E aí o que é que acontece? Como retirou essa obrigatoriedade, que era até inconstitucional, de quem for condenado por crime hediondo ou equiparado cumprir pena integralmente no regime fechado, a doutrina passou a admitir, ou seja, não há mais problema em ser convertida a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito. Não há mais o menor problema. Só que aí você, aluno muito estudioso, meu aluno da EVP, vai, levanta o braço e diz assim, professor, mas tem a lei de drogas, né? A lei 11.343 de 2006. E a lei de drogas, também no artigo 44, coloca que é proibida a conversão de pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito para quando o indivíduo for condenado por tráfico ilícito de entorpecentes. E aí, professor, como é que fica isso? Ainda assim, é cabível? Turma, muito embora o Supremo só tenha decidido isso em sede de controle de constitucionalidade incidental,
ou seja, controle de constitucionalidade difuso, aquele que não tem efeito erga omnes, só tem efeito inter partes, o Supremo já várias vezes declarou inconstitucional a parte final do artigo 44. Aliás, já foi tantas as vezes que hoje já se considera que nem vale mais. Ou seja, muito embora esteja expresso na Lei de Drogas, na parte final do artigo 44, que é proibido a conversão de pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito para os condenados por crime de tráfico ilícito de entorpecentes, hoje já é sim cabível, já é sim admitida essa conversão. Ou seja, resumindo, quanto faz o crime, seja crime hediondo, seja crime de maior potencial ofensivo, de médio potencial ofensivo, qualquer crime é possível sim a conversão de pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito, inclusive os crimes hediondos, inclusive os crimes equiparados ao hediondo, em especial, né, o crime de tráfico de drogas. Não tem problema. Beleza. Outra coisa que a gente precisa conversar é em relação ao crime de ameaça. O crime de ameaça, turma, em tese, ele não admite a conversão de pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito. Por que, professor, ele não admite? Porque se você for lá para o artigo 44 do Código Penal, diz que essa conversão de pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito só é admitida se o crime for sem violência ou grave ameaça à pessoa. Aí lá no artigo 147 fala do crime de ameaça. E aí você fica pensando, poxa, então como ameaça, o crime de ameaça, o próprio artigo 44 proíbe que seja convertida pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito quando há violência ou grave ameaça à pessoa, então em tese o crime de ameaça não caberia essa conversão. Acontece, pessoal, que o crime de ameaça, que está no artigo 147 do Código Penal, ele é um crime de menor potencial ofensivo. O crime de menor potencial ofensivo, como nós já vimos, é aquele em que a pena máxima do delito é igual ou menor do que 2 anos. Então, o crime em que a pena é menor, a pena máxima é igual ou menor do que 2 anos, é um crime de menor potencial ofensivo. E em sendo crime de menor potencial ofensivo, se aplica a ele a Lei 9.099, de 95, ou seja, a Lei dos Juizados Especiais. Então, se aplica a Lei 9.099 de 95, a Lei dos Juizados Especiais. Pois muito bem, a doutrina mais recente, a doutrina mais moderna diz, olha, a Lei de Juizados Especiais, ela veio com o Instituto com caráter despenalizador. Ela quer ao máximo evitar a aplicação de pena privativa de liberdade. Ela quer ao máximo evitar a aplicação de pena privativa de liberdade. Então, fazendo a interpretação sistemática do ordenamento jurídico, a doutrina mais moderna e a jurisprudência também, elas se inclinam dizendo que mesmo o crime de ameaça, por ele ser um delito de menor potencial ofensivo, mesmo o crime de ameaça, é sim possível a conversão de pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito. Tá, a doutrina mais moderna, ela coloca dessa forma. Agora, fique só atento, porque algumas bancas de concurso público, elas cobram exatamente a letra da lei. E aí, pela letra da lei, que não cabe a conversão de pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito ou multa, se o crime tem violência ou grave ameaça, aí você vai marcar que está correto. Mas se for conversando sobre, se no enunciado cair, de acordo com jurisprudência e com doutrina majoritária acerca do crime de ameaça, aí tudo bem. A resposta correta seria que crime de ameaça admite essa conversão. Se não falar nada e cair a letra da lei, eu sugiro que você coloque como correta a questão. Tudo bem? Só que ainda sobre o crime de ameaça, a gente tem um probleminha, que é exatamente quando existe violência doméstica e familiar contra a mulher. Quando há violência doméstica e familiar contra a mulher, você sabe que é aplicada a lei do juizado, a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006. Então, quando há violência ou grave ameaça contra a mulher, nesse caso, pessoal, nesse caso vai se aplicar a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006. E a própria Lei Maria da Penha, no artigo 41 desta lei, ela proíbe a aplicação da Lei dos Juizados Especiais. Opa! Se o fundamento para a conversão
de pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito para o crime de ameaça é a lei dos juizados especiais, e a lei dos juizados especiais não se aplica quando existe violência doméstica e familiar contra a mulher, então se o crime for de ameaça contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar ou familiar, aí nesse caso não vai ser cabível essa conversão. Tudo bem? Tudo que eu estou falando aqui é ótimo para, por exemplo, você discutir numa segunda fase. Você que vai fazer concurso para delegado, para juiz, para promotor, para defensor, aí é legal essa discussão. Primeira fase, como eu falei, é bom seguir a letra da lei, tudo bem? Então veja, para o crime de ameaça pela letra da lei não é possível essa conversão. Mas como é uma infração de menor potencial ofensiva, a doutrina diz que não há problema ter essa conversão. Acontece que a lei Maria da Penha, ela proíbe a aplicação da lei de juizados especiais quando há violência doméstica familiar contra a mulher, no artigo 41. De forma que, se a ameaça for contra a mulher numa situação de violência doméstica familiar, aí não tem mais como aplicar a lei de juizados especiais, então não tem mais como haver essa conversão de pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito ou em multa. Turma, eu acho que eu vou falar tanto nessa aula que vai dar nem para falar de medida de segurança, mas não tem problema não, a gente fala disso na próxima aula. Porque agora a gente vai conversar sobre algumas súmulas bastante importantes. A gente já viu umas súmulas do STF e do STJ, e agora a gente vai ver muito mais súmulas do STJ e vai ver uma também do STF, mas porque essa parte de execução penal, essa parte de dosimetria da pena, de aplicação da lei penal, ela tem muita súmula. E você sabe que súmula, na realidade, todo tribunal só tem uma súmula, né? O que eles têm, na realidade, são enunciados de súmulas. Mas, para resumir, a gente fala súmula. Você sabe que a súmula, ela é o resumo, um enunciado de súmula, é um resumo da jurisprudência predominante no tribunal. E hoje a moda dos concursos públicos, e faz tempo que está perpetuando essa moda, né? A moda dos concursos públicos é cobrar jurisprudência. Então é importantíssimo que a gente saiba as súmulas tanto do STJ como do STF em relação a essa matéria. E vocês vão perceber muito isso quando a gente for resolver exercícios. Eu coloquei 17 questões só de 2013. Todas as questões de 2013 que eu achei sobre esse assunto eu coloquei. E aí eu coloquei 17 questões e praticamente todas as questões, ou a grande maioria delas, a resposta é por súmula. Por isso que eu vou conversar um pouquinho sobre as súmulas com vocês. Tem uma súmula relativamente recente, que é a súmula 493 do STJ. E essa súmula 493 já foi cobrada em concursos públicos desse ano, de 2013, diz assim: é inadmissível a fixação de pena substitutiva, artigo 44 do Código Penal, como condição especial ao regime aberto. Professor, é inadmissível a fixação de pena substitutiva como condição especial ao regime aberto. Turma, a gente viu que para o juiz conceder o regime aberto, para o juiz, por exemplo, progredir do semiaberto para o aberto, é necessário que o indivíduo preencha várias condições. Entre essas condições, ele tem que trabalhar no âmbito externo, porque ele tem que provar que pode prover a sua subsistência fora do estabelecimento prisional. De forma que o juiz, ao conceder o regime aberto, como o regime aberto ele é baseado no senso de disciplina, de autodisciplina e no senso de responsabilidade do preso, o preso vai sem vigilância nenhuma para casa e volta para dormir na casa de albergado, então é baseado na autodisciplina e no senso de responsabilidade do preso. Nesse caso, pessoal, o juiz pode fixar outras condições que não seja tão somente o trabalho, que não seja ele ter que voltar toda noite e se recolher na casa de albergado. São as chamadas condições especiais. E olha o que diz a LEP sobre isso. A LEP, que é a Lei de Execução Penal, não esqueça, é a Lei 7.210 de 84. E a LEP diz assim, ó, o juiz, no artigo 115, o juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão do regime aberto. Aí o que acontecia? Muitos juízes colocavam o seguinte: olha, eu só vou te conceder o regime aberto se tiver como a gente substituir a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito. Ou seja, olha como era pior para o condenado.
O juiz, então, ele dizia assim, olha, seu regime inicial é o aberto, desde que eu tenha como fixar a pena substitutiva do artigo 44 do Código Penal. Turma, as penas restritivas de direito, como a gente viu, elas substituem a pena privativa de liberdade. Quando você diz que vai cumprir pena no regime aberto, isso é uma pena privativa de liberdade. E os juízes colocavam, então, como condição para a concessão do regime aberto que seja possível a substituição do artigo 44, a substituição de pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito. E eles acabavam, portanto, confundindo a pena privativa de liberdade com o regime aberto com a pena restritiva de direito. Ora, pessoal, a pena restritiva de direito substitui a pena privativa de liberdade. Então, realmente, é uma agressão ao ordenamento jurídico o juiz só fixar o regime aberto se for possível a conversão do artigo 44. Porque se for possível a conversão do artigo 44, simplesmente o juiz, deixaria de aplicar a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito. E aí não precisaria o cara cumprir pena no regime aberto. Então veio o STJ e diz, olha, é inadmissível a fixação de pena substitutiva como condição especial ao regime aberto. Então os juízes fixavam o regime aberto desde que o indivíduo cumprisse penas substitutivas, desde que o indivíduo cumprisse, além do regime aberto, penas restritivas de direito. E o STJ disse, olha, é inadmissível essa atrocidade, porque você está mandando o cara cumprir pena privativa de liberdade e pena restritiva de direito ao mesmo tempo, pelo mesmo crime. Quando, na realidade, a pena restritiva de direito substitui a pena privativa de liberdade. Ou seja, ou ele cumpre pena privativa de liberdade em regime aberto, ou substitui para ele cumprir pena restritiva de direito. Acontece que os juízes, como eu falei, eles fixavam o regime aberto, que é uma pena privativa de liberdade, desde que o indivíduo cumprisse penas restritivas de direito do artigo 44. E aí o STJ veio e disse, é inadmissível a fixação de pena substitutiva como condição ao regime aberto. Claro, a pena substitutiva, ela substitui a pena privativa de liberdade. Então como é que se ela substitui, ela vai ser condição? Então bora lá. Outra súmula, pessoal, bastante importante para a gente conversar é o artigo 44, a súmula 441 do STJ. E ela fala assim, ó, a falta grave não interrompe o prazo para a obtenção do livramento condicional. Olha como isso é importante, porque isso é contra o bom senso, né? A gente viu que o preso ele pode cometer falta grave. Não estudamos as faltas graves uma por uma porque a gente não está na lei de execução penal. Só que o que é que acontece? O livramento condicional é a possibilidade do indivíduo sair antes, né, do tempo total de pena. Até dei o exemplo do jornalista que matou a esposa, homicídio simples, foi fixado pena de 15 anos para ele, ele cumpriu 5 no presídio, os outros 10 ele cumpriu o livramento condicional. O que a súmula está dizendo, a súmula 441 está dizendo, é que se o cara está cumprindo 1/3 de pena, se ele é primário, metade, se ele é reincidente, e nesses dois casos não é crime hediondo equiparado, ou 2/3 se for crime hediondo equiparado, como a gente viu, que para ele ter direito a livramento condicional ele precisa cumprir 1/3, metade ou 2/3, pois é, se ele está cumprindo esse prazo e ele comete falta grave, o que a súmula está falando é que essa falta grave não interrompe o prazo para a obtenção de livramento condicional. Então, se esse jornalista, durante os 5 anos, se durante esses 5 anos ele cometeu uma falta grave, os 5 anos continuou ocorrendo. Não houve a interrupção do prazo para concessão de livramento condicional por conta da falta grave por ele cometida. Perfeito. Súmula 440 do STJ. Fixada a pena base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade em abstrato do delito. Turma, eu já falei para vocês que no direito penal nunca vale nada em relação à gravidade em abstrata do crime. O que é gravidade em abstrata do crime? Gravidade em abstrata do crime é dizer, estupro é muito grave, pois então eu vou fixar a pena num regime mais gravoso.
Ou então vou aumentar a pena. Ah, homicídio é muito grave. Não, turma. Não pode olhar a gravidade em abstrata do crime. Dizer, ah, tráfico ilícito é grave. Não, não, não. Tudo no direito penal e também no processo penal principalmente, deve ser analisado com base no caso concreto. E a gente viu, turma, que desde que haja motivação, o juiz pode fixar o regime inicial mais brando ou mais gravoso do que a pena aplicada permitir. A gente viu que desde que haja motivação, e essa motivação tem que ser idônea, tem que ser no caso concreto, o juiz pode fixar o regime inicial tanto mais grave como menos grave do que a pena aplicada permite. Aí a súmula 440 do STJ está só ratificando esse entendimento jurisprudencial, porque ela diz assim, fixada a pena base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta com base apenas na gravidade abstrata do crime. Ou seja, pode colocar um regime mais gravoso? Pode, mas desde que seja fundamentado com base no caso concreto. Não vale se fundamentado com base na gravidade abstrata do crime. Tudo bem? Beleza. Súmula 439 do STJ. Aqui é sobre o exame criminológico. Existe aí uma lenda urbana de que acabou o exame criminológico. E o exame criminológico, que é o exame que se faz no apenado, que é o exame que se faz quando ele vai entrar no presídio, ou quando ele vai entrar em medida de segurança, ou ainda para concessão de determinado benefício, o exame criminológico é um exame feito por médico, psiquiatra, pelo psicólogo, é um exame feito por profissionais para medir o estado de periculosidade do agente, para medir o perfil daquele criminoso, para medir o tipo de fatos que podem mexer com ele. Então é um exame que se faz sobre o perfil psicológico daquele condenado, daquele que vai receber o benefício. E o exame criminológico ele não acabou. Desde que haja decisão motivada do magistrado, é possível que haja o exame criminológico. Olha o que aqui diz a súmula 439 do STJ. Admite-se, sim, o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que a decisão seja motivada. Então, desde que haja motivação, é permitido, sim, o exame criminológico. Perfeito. Súmula 444, ainda tem mais duas súmulas para a gente ver. Eita, essa aula, pessoal, com certeza vai ser só sobre penas. Me perdoe ter pedido para colocar penas / medida de segurança. Vamos lá. Súmula 444 do STJ diz assim: é vedada, é proibida a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Professor, o que é isso? Lembra da dosimetria da pena? Lembra lá do critério trifásico que o juiz passa? Na primeira fase, o que é que ele utiliza? Ele pega a pena mínima do delito e vai para a primeira fase. E o que é que ele utiliza na primeira fase? Utiliza as chamadas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. E lá nas circunstâncias judiciais é considerada os antecedentes do agente, a personalidade do agente, os motivos do crime, o comportamento da vítima. Pois é, tinha juiz que dizia assim: olha, ele tem 2 inquéritos policiais instaurados para apurar o mesmo crime. Ou então ele tem várias ações penais para apurar o mesmo crime. Turma, o fato do indivíduo ter vários inquéritos policiais ou o fato de o indivíduo sofrer várias ações penais, isso não consiste em uma motivação idônea para que o juiz aumente a pena base do indivíduo nessa primeira fase, ou em qualquer outra fase. Nós já estudamos primariedade, bons antecedentes, já estudamos reincidência. A gente só fala em reincidência se existe uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Então, o fato do indivíduo ter várias ações penais ou vários inquéritos policiais contra ele, isso não serve por si só para agravar a pena base dele. Porque mesmo eu tendo 30 inquéritos policiais às minhas costas, eu continuo primário de bons antecedentes. Eu só vou ser considerado reincidente se houver uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado.
Então, a súmula 44, ratificando esse entendimento, diz: é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Beleza. Súmula 171 do STJ. Essa súmula 171 do STJ, ela é até muito criticada pela doutrina, e uma das críticas que se faz a essa súmula é dizer assim: ora, não podia ser diferente. Olha o número dessa súmula, 171. E qual é o crime que é do Código Penal no artigo 171? Estelionato. E olha o que essa súmula diz: cominadas cumulativamente em lei especial, pena privativa de liberdade e pena pecuniária, ou seja, multa, é defeso, é proibido a substituição da prisão por multa. Então, se o crime tiver previsto em lei especial, como por exemplo na lei dos crimes ambientais, pena privativa de liberdade e multa ao mesmo tempo, o que a súmula 171 está dizendo é que é proibida a conversão dessa pena privativa de liberdade em pena de multa. Ou seja, vamos supor que o crime tenha pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Está dizendo que é proibida a conversão da pena privativa de liberdade por outra multa. Ou seja, o cara não pode pagar 2 multas. Só que interprete essa súmula a contrário senso. Cominadas cumulativamente em lei especial, pena privativa de liberdade e pena pecuniária, que é a de multa, é defesa a substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa. Quer dizer que se o crime tiver em lei especial, não pode haver a conversão da pena privativa de liberdade em pena de multa. Mas, se o crime tiver previsto no Código Penal, é possível haver essa conversão. Engraçada, não é essa súmula? Essa súmula traz 2 pesos, 2 medidas. Ela vai falar, então, que se o crime tiver pena privativa de liberdade e multa, e esse crime tiver em lei especial, que é uma lei especial, uma lei fora do Código Penal, e esse crime tiver em lei especial, é proibida que essa pena privativa de liberdade seja convertida em pena de multa. Só que se tiver no Código Penal, como por exemplo o roubo ou o furto, por exemplo, se tiver, como tem o furto, se tiver no Código Penal, pena privativa de liberdade e multa, é possível a conversão em multa. Essa súmula, pessoal, então a gente critica muito, porque são 2 pesos, 2 medidas, o que não vale. Mas se cair em prova, é bom que você marque o texto da súmula mesmo. Meu tempo acabou, turma, eu fico por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.